Eu sou a Jon Snow e bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, com participação especial, sobre um tema especial que é o romance, é o amor, é o quê? O segundo vídeo da série Romances que Marcam. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu amei esse vídeo dela. Ela já apareceu aqui no canal, então assim, vocês já sabem quem ela é, provavelmente se vocês viram as redes sociais. Mas eu vou deixar ela falar, se apresentar e falar qual foi o romance que marcou a vida dela. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu curtir, ativar o sininho de notificação e comentar aqui se você já leu esse romance ou não, e se você já leu algum romance que te marcou, qual foi. Se você veio do canal dela, olá, bem-vindo, fique à vontade para se inscrever se você quiser. É isso, vou deixar ela falar agora. Oi gente, eu sou a Carol do blog Reino de Papel e hoje eu tô aqui no canal da Bruna para falar sobre um romance que me marcou. E eu preciso dizer que quando eu vi a proposta desse vídeo, na mesma hora 2 títulos me vieram à mente. E eu tive que pensar muito para decidir um só para falar aqui para vocês. E aí eu acabei escolhendo o primeiro romance que mais mexeu comigo, que eu lembro, né, de ter ficado tocada por ele. Esse romance é um livro que eu li quando eu era adolescente. Eu tinha uns 13, 14 anos, por aí, acho que 13. E esse livro se chama A Corrente da Vida, do autor nacional Valci Carrasco, que talvez você conheça esse nome por aí de alguma novela da Rede Globo. Ele escrevia, dirigia também novelas lá, e ele também escreveu esse livro. E pelo que eu me lembro, esse foi o primeiro livro que me fez chorar. E assim, apesar de ele ser um livro bem pequeno, ele tem 78 páginas, ele trata de um assunto, fala muito desse assunto, que até hoje ele é um pouco tabu, sobre a AIDS. Nesse livro tem um rapaz, um adolescente, chamado Nel, que descobre que tem AIDS, e isso em uma época que ter AIDS era assim, imediatamente era uma sentença de morte, né? Não tinha o coquetel de remédios que permite que a pessoa tenha alguma qualidade de vida, né? Naquela época, logo no começo, quando começou a ter casos, nesse livro ele é uma das primeiras pessoas doentes. E então o preconceito também era imenso com essa doença. E durante o livro a gente vê, o autor mostra assim como que esse preconceito e que essas pessoas têm, como que afeta o doente, a família, as pessoas que se importam com essa pessoa, né? E você está me perguntando, e a parte do romance? O romance fica por conta da melhor amiga do Nel, que era a Raquel, e ela gosta muito dele, tanto que às vezes ela ficava assim em dúvida se o amor dela era somente amizade ou se tinha algo como amor romântico ali. E quando ela estava com essa dúvida, quando ela estava pensando sobre isso, né, se eles eram realmente só amigos, se ela sentia algo mais, vem a notícia da doença dele. E aí ela começa a tentar ajudar de alguma forma. E é um livro pequeno, mas é emocionante, é um pouco triste também. Tem muitas partes emocionantes, principalmente mostrando assim situações onde demonstra-se o amor ao próximo, a compaixão, e falando de outras pessoas que também tiveram contato com pessoas com essa doença. E também traz uma reflexão muito interessante que eu lembro dessa época, que muitas vezes a gente acha que essas coisas não acontecem com a gente, que é uma coisa que existe, é triste, mas está por aí. O autor até fez uma analogia muito interessante com um terremoto. Ele comparou a doença com um terremoto, assim, que nós ouvimos falar, nos sentimos tristes com a notícia, mas nunca a gente espera que vai acontecer aqui, onde a gente mora, né? Eu vou deixar aqui uma citação, uma frase do livro, que é assim: quer dizer, era como se fosse um terremoto acontecendo em algum outro país, como o México. Eu sou humana. Sempre que há uma notícia sobre algum tipo de tragédia, eu fico triste. Penso nos feridos. Só que o terremoto tá lá, e eu aqui. Não preciso dormir com medo de que a cama comece a tremer, ou o telhado caia sobre minha cabeça. De repente, a AIDS, que parecia tão distante quanto um terremoto, estava diante de mim. Forte, né? Como a gente pensa sobre isso. E eu lembro
perfeitamente dessa frase, dessa comparação de quando eu tinha 13 anos e li esse livro, eu lembro até hoje. E quando a doença progride, assim, a Raquel passa a dar toda a atenção dela pra ele. E é, assim, muito bonito e muito triste. E no final do livro tem uma frase maravilhosa, assim, que eu nunca esqueci. Ela é exatamente, palavra por palavra, como ela é. Só que eu não vou citar, porque quem é mais esperto vai pegar um spoiler nessa frase, que é bem no final do livro, assim, então não é o que vai acontecer, né? Mas ela fala, assim, o Neo, né, a pessoa que tá doente, compara o amor dele e da Raquel, o amor entre eles, com uma nuvem. Ele fala que eles têm um amor nuvem, que pode mudar de forma. Então, ora esse é um amor amizade, ora é um amor romântico, e aí vem o spoiler da frase. Mas sério, eu ainda fico emocionada quando eu lembro dessa cena, no momento em que ele fala essa frase pra ela, porque é muito bonito e muito triste. Dá até vontade de chorar. Mas, bom, se você tiver a oportunidade, leia, vale muito a pena. É uma leitura bem rápida e vai fazer você refletir bastante sobre vários tipos de amor, porque tem o amor, amizade entre eles, tem o amor romântico que eles pensam ali entre eles, também tem outras, né, histórias paralelas que acontecem ali e que é muito interessante, é muito bonito e levanta essa reflexão sobre preconceito, sobre coisas que podem acontecer com a gente e que na verdade a gente não está preparado, mas tem que enfrentar quando acontece. E uma curiosidade é que eu li esse livro na biblioteca da escola quando eu tinha 13 anos. Aí eu cresci, comecei a comprar os meus próprios livros, né, montar a minha biblioteca. E aí eu fiz uma lista de livros que eu já tinha lido assim, emprestado, de biblioteca, e que eu gostei tanto que eu queria ter, né, nos meus livros. E é claro que esse título veio na minha mente que eu precisava dele. Só que eu não encontrava esse livro de jeito nenhum, não com essa capa, que eu vou colocar aqui porque eu não tô com ele aqui comigo, porque eu não tô na minha casa. Mas essa capa aqui foi a capa que eu li e eu queria com essa capa. E eu procurei muito e não encontrava ele de jeito nenhum, até que eu encontrei um sebo muito bem conservado, comprei e hoje eu tenho essa edição com essa capa que eu li. Mas hoje, pra fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada e eu encontrei na Amazon com a mesma capa. E eu vou pedir pra Bruna deixar o link aqui se você quiser também. Se você tiver oportunidade, leia, eu recomendo muito. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esse livro. Eu não vejo muita gente falando dele. Na verdade, eu não lembro de ter visto sobre ele em nenhum dos canais ou blogs que eu sigo. Mas, na minha opinião, ele deveria ter muito mais repercussão, deveria ser muito mais conhecido, porque realmente mexeu comigo quando eu tinha 13 anos e eu ainda acho ele uma história muito interessante que deve ser lida. Então também me conta aqui nos comentários se você achou interessante, se você já tinha ouvido falar desse livro, e a gente se vê por aí. Bruna, obrigada pelo convite e pelo espaço aqui no seu canal. Até a próxima. Tchau!